Oi, gente! Hoje é o quarto traço, que é o traço de caráter masoquista. Como lidar com a dor do traço de caráter masoquista do coração partido? Bem, o traço de caráter masoquista, quando ele tá com a dor do coração partido, são pessoas extremamente fechadas, né? Então a gente tem que pensar nessa personalidade como uma pessoa que vai ter dificuldade de falar o que tá sentindo. E só para relembrar, né? Para quem tá entrando a primeira vez aqui no meu canal, o traço de caráter masoquista é só um traço, tá? Tem aquele formato anatômico corporal mais quadrado, são aquelas pessoas que têm uma pele mais grossa, tipo casca grossa, né? E lembra, para quem não assistiu ainda nenhum dos meus vídeos, maratone no canal para vocês poderem estar mais familiarizados. Mas só para relembrar, o traço de caráter masoquista, ele se dá na fase do desfraude, quando a criança tá ali treinando o controle esfincteriano. E dependendo de como foi o manejo, né? Nessa fase dos controles esfincterianos, a pessoa vai desenvolver um tipo de senso-percepção do mundo e de personalidade em relação às fases retentivas anais, ou a fase, né, de retração desses esfíncteres. E se as pessoas das quais cuidou dessa criança são pessoas que não tiveram aquele manejo, aquela sensibilidade com essa fase, pode estar desenvolvendo sim um traço de caráter masoquista clássico, que são aquelas pessoas que são mais travadas, mais fechadas, que tem aquela nuvem de negatividade, porque desde essa fase eles foram percebendo o mundo como não faça merda, né? Não faz cocô na calça. E eles foram sentindo a negatividade do meio, e essa negatividade do meio de fora começou a fazer sentido no dentro. Então eles começam a ter essa coisa do controle esfincteriano muito forte, e eles vão retendo toda essa questão esfincteriana como uma forma de controle. Então são aquelas pessoas extremamente metódicas, são aquelas pessoas extremamente metrificadas, assim, cartesianas, e elas seguem esse cartesiano em tudo na vida, que é uma forma de criar métodos para que ele não faça merda, para que ele não faça cocô na calça. Então, assim, é um controle esfincteriano, é um controle retentivo anal que eles têm, e com isso vai se desenvolvendo toda a personalidade, toda essa coisa da tensão, né, muscular, né, que a gente coloca assim que existem várias coraças de coraça muscular, e esse traço ele desenvolve várias dessas coraças, e ele tem uma tensão muito grande, tanto na região esfincteriana, mas ele acaba desenvolvendo uma tensão corporal muito grande. Então você vê que é aquele corpo que ele é mais tensionado, que tem muita tensão no corpo todo dele. E isso faz com que ele tenha toda essa característica da negatividade, principalmente se esse manejo aí, como só para relembrar, foi um manejo mais negativo, né? Se esse manejo com essa fase foi mais negativa, essa pessoa que já tem a propensão a ter esse traço, ela acaba, né, absorvendo muito a negatividade externa, e ela acaba criando uma coraça mesmo, e essa coraça faz com que essa primeira camada da pele fique muito mais casca grossa. Então, às vezes, são pessoas que têm lá a região glútea mais amassada, né? A bunda amassada. Então, assim, quando você tá vendo uma pessoa que tem um formato mais quadradão, bunda amassada, pele grossa, já sabe que ali tem bastante porcentagem de traços de caráter masoquistas. O masoquista ele tem um lado muito positivo, que são pessoas extremamente metódicas, são pessoas da rotina, são pessoas que não gostam de fugir da rotina, justamente porque criaram uma metrificação, criaram um método cartesiano de ser e de estar no mundo. Então, eles, de alguma maneira, têm esse
autocontrole. Então, são pessoas que não gostam de improvisar, são pessoas que não gostam de fugir da rotina. E quando eles sofrem um coração partido, por exemplo, significa que algo, né, saiu ali do seu controle. Então, eles vão ter muita dificuldade, inclusive, de conversar. Como eles conseguem segurar muito o peso do mundo, consegue segurar muito a bronca de coisas. Inclusive, são pessoas extremamente ótimas para trabalhar em empresas, porque eles, ainda mais em cargos de alta tensão, porque eles conseguem segurar a bronca muito grande, né? Só que justamente por isso, num coração partido, eles são pessoas um pouquinho mais complicado de se abrir. Então, se você é uma pessoa que está atendendo um masoca e ele conseguiu se abrir, abraça, porque eles têm muita dificuldade, inclusive, de conseguir se posicionar. E muitas das pessoas, às vezes... Ai, desculpa o barulho, gente. Muitas das pessoas, às vezes, que estão ali se relacionando com o masoca, se aproveitam deles. Por quê? Sabe que essa pessoa, ela tem uma tendência a, tipo, ser burro de carga, sabe? Tipo, ele vai aguentando. A mulher sacaneia, o homem sacaneia, dependendo se for a mulher. Então, são aquelas pessoas que vão aguentando, assim, às vezes, tipo, relacionamentos até abusivos. Do ponto de vista, né, psicológico, quando você vê a dinâmica do casal, né? E eles vão aguentando, até... Aí eles também têm esse 880, né? Porque eles aguentam esse peso do mundo, mas também quando eles explodem, sai coisas do arco da velha, como eu já coloquei em outros vídeos, né? Porém, quando eles estão com o coração partido, significa o quê? Que para ele se abrir, como eles aguentam muito essa bronca, às vezes eles seguram tensões muito grandes relacionadas a esses problemas de convivência, problemas de relacionamento e problema do coração partido. E para ele se abrir e falar, tipo, as coisas das quais ele passou e que, tipo, isso fez mal para ele, é muito complicado. Então, para você atender um caso de um traço de caráter masoquista na dor do coração partido, a primeira coisa é você criar um elo de confiança. Por quê? Porque esse é um dos traços que... O rígido também tem um pouco disso, mas esse é um dos traços que mais tem dificuldade de se abrir. Então, existe sim um manejo que você tem que ter, que primeiro essa questão do olhar, né, para esse corpo que tá falando, olha, eu tenho essa posição mais masoquista em relação a minha dinâmica no mundo, e em cima disso você vai criando ali, primeiro um ambiente onde ele possa se sentir confortável, porque ele tá sempre com uma tensão. Então, assim, a primeira coisa é reduzir tensões, né? Ter um ambiente mais aconchegante, onde ele realmente consiga diminuir tensões. Quando você consegue fazer com que um masoquista, um traço, né, de caráter masoquista, se abra, ele vai e sinta que você é uma pessoa de confiança, ele vai te colocar coisas ali do arco da velha. E cada coisa que ele disser, você tem que ser um ouvido túmulo, né? Então, assim, só para lembrar, assim, né, que ele tem aquela coisa da negatividade, mas ele também tem aquela coisa de que ele nunca se abre, ele suporta o peso do mundo, é um buraco negro, né? Mas esse buraco negro, de alguma maneira, que vai absorvendo tudo, em algum momento ele vai explodir e virar uma supernova. Então, a gente que está fazendo a escuta de um masoquista tem que dar esse lugar para ele de existência, né? Tem que dar esse lugar para ele de descarga mesmo. Assim, olha, aqui é um lugar onde você pode contar tudo. E ele tem que sentir, assim que ele sentir confiança e sentir que ele está num lugar que ele realmente pode diminuir tensões, ele vai se abrir, e em cima disso você tem que criar um ambiente confortável. Quanto mais confortável ele se sentir, quanto mais confiante ele se sentir para estar dentro desse processo, mais ele vai soltando todo esse veneno que tá ali de alguma maneira
que a gente já sabe, né, que vem lá de tempos, mas que ele tá ali aguentando, para poder ir sanando o coração partido. Os masocas, eles aguentam bem essa questão do coração partido, porque justamente por causa dessas tensões. Só que quando quebra a rotina, a grande questão, assim, é que como eles são pessoas, são extremamente leais. Então, assim, você quer casar, você, por exemplo, que é um rígido, super ciumento e não quer ter uma pessoa que nunca vai te trair, que é mais o traço mais difícil de trair mesmo, que é os traços de caráter mais masoquista. Por quê? Porque como ele vai aguentando muito peso, né, do mundo e quando ele se relaciona com alguém, ele se relaciona com alguém que ele confiou e que ele bota todas as fichas nessa pessoa, então ele praticamente aguenta muita bronca. Então, se você quer ter uma pessoa mais fiel, assim, um dos traços mais fiéis, né? É o traço de caráter masoquista, porque ele vai aguentando. Agora, se você quer ter uma pessoa do seu lado e que ao mesmo tempo você tá ali curando um coração partido, é justamente você dar esse lugar de confiança e manter uma rotina, porque esse traço ele tem uma necessidade muito grande de estar sempre fazendo a coisa de uma maneira cartesiana. Então, até para curar um coração partido, você tem que seguir uma cartilha de métrica, né? Para ele, você vai dando as coordenadas para ele poder sair dessa dor, entendeu? Para ele poder entender essa dor. Mas o primeiro momento mesmo de atender o traço de caráter masoquista é criar um elo de confiança. Assim que esse elo de confiança tá estabelecido, ele veio buscar ajuda, ou você, né, se prontificou em ajudar alguém quando você sabe que a pessoa tem mais esse perfil, criou esse elo de confiança, reduza tensões. Conforme você vai reduzindo tensões, relaxando esses esfíncteres dele, que começa lá do esfíncter mesmo anal, até ele criar uma tensão toda corporal, quanto mais você deixar esse corpo, né, se libertando dessas tensões, né, dessas couraças musculares, relaxando essas couraças musculares, ele vai destravar aqui essa couraça dessa região aqui cervical e vai começar a falar. E no momento que ele começar a falar, você tem que dar esse campo de escuta para ele como um lugar de confiança e como um lugar de rotina, sempre criando uma rotina. Quando você cria uma rotina com um traço mais masoca, ele vai criando confiança em você, inclusive. Aí você vai criando essa rotina e vai dando soluções para eles com métodos. Conforme você vai dando uma metodologia, olha, amanhã você faz isso, depois de amanhã você faz aquilo, a nossa sessão é para daqui 2 dias, em tal horário, nunca atrase com o masoquista, porque ele nunca vai atrasar com você. E quando ele atrasa, ele vai te avisar de antemão. Então, assim, o traço de caráter masoquista, você tem que ter metodologias, você tem que ter horários, você tem que ter tudo metrificado cartesianamente. E, inclusive, para curar um coração partido, tem que estar dentro disso. E a próxima pessoa que for entrar, por exemplo, na vida de um masoca depois de um coração partido, ela tem que estar dentro desses formatos. Quando ele tenta fugir muito para outros traços muito além daquilo que está distante, né, de como ele é, tudo bem, você fala assim, os opostos se atraem e se repelem, se atraem sexualmente. Depois, na convivência, dá chabu, se repele. Então, se a pessoa não tiver um pouco de metodologia, um pouco masoquismo junto com um traço de caráter masoquista, eles acabam tendo muitos conflitos. Porque, por exemplo, o cara é daqueles caras que marca para ir jantar às 9, 10 para as 9 ele tá lá buscando a pessoa. E se a pessoa é aquela mulher doida que fica pintando, se maquiando, e que marcou às 9, mas vai sair às 10h30, já vai começar a dar merda logo ali. Quando você, por exemplo, vai se relacionar com um masoquista e você fala que você vai mandar uma mensagem pra ele assim que você chegar em casa e não manda, ele vai te ligar e você vai achar que o cara é um grude. Ou o contrário, se você não criar métodos, por exemplo,
num relacionamento com um traço de caráter masoquista, a chance de você ter um coração partido ou você partir um coração de um masoca é muito grande. E eles, de alguma maneira, eles aguentam muito bem, porém, ele explode chegando no estopim daquilo que ele suporta. E às vezes, se você está se relacionando de início com uma pessoa que tem uma masoca muito alta e você é uma pessoa desorganizada, não vai dar certo. Então, para curar o coração de uma masoca no coração partido, né? Vamos colocar assim, para curar esse coração partido, e tem que ter metodologias. E quanto mais metodologias você apresentar, são aquelas pessoas que vão no YouTube para buscar fórmulas de como se sentir melhor. São bem típicos do masoca. Então, no tratamento, quanto mais você der fórmulas que você sabe, né, que realmente ajuda, e colocando, situando ele de uma maneira sistemática, né, numa sistematização de assistência, mais ele vai se distanciando daquilo que lhe causou, por exemplo, a dor do coração partido. Quanto mais eles não são pessoas totalmente racionais, eles têm um emocional alto, e se eles tiverem outros traços, aí tem uma influência dos outros traços. Se tiver uma rigidez alta, vai ter um pouco de ciúmes, vai ter algumas inseguranças. Se tiver muita oralidade, vai ser uma pessoa extremamente emocional e doída por dentro. Se tiver, por exemplo, uma masoca com esquizoide, vai ser doído e vai viajar na maionese. Então, dependendo de como você faz esse manejo do atendimento com masoca, ele vai se sentindo mais confortável de sair dessa posição de dor, porque ele está acostumado com a dor. Então, como lidar com a dor com alguém que está acostumado a aguentar muito peso da dor? Reduzindo tensões. Quanto mais se reduzir tensões e apresentar para ele metodologias, né, sistematizações, mais ele vai se sentindo confortável e entendendo, absorvendo ao mesmo tempo o processo do qual ele está passando. Fica a dica.